Amor é ação. Vamos ativar nosso modo on e vamos dizer: Senhor, eu vou amar. Esse é o principal tema. Cada dia que iremos trazer aqui, vamos falar de uma ação que é resultado da ação de amar. Amor é ação. Amor você pode falar, amor você pode dizer, mas amor você tem que agir. E a primeira ação que eu te chamo a pensar hoje é que amar é sacrificar. Amar requer sacrifícios. E eu queria começar falando com vocês sobre uma historinha que provavelmente vocês conhecem. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, pode passar, meu, falar sobre a história do rei e da plebeia. Isso é até filme de Natal. Um dos filmes de Natal mais conhecido é O Rei e a Plebeia. E esse filme é inspirado numa história clássica que existe nos meios de, não exatamente conto de fadas, mas no meio de contos. Um rei um dia se apaixonou por uma plebeia. Um rei, um príncipe, enfim, depende da versão. E esse rei, ele decide: eu vou conquistar o amor dessa garota. Eu vou merecer o amor dela, porque ela é o amor da minha vida. O que eu posso fazer? Ele pensou: vou chegar na cidade montado num cavalo branco, com uma carruagem, com pessoas tocando trombetas, com toda a glória, e eu quero ver ela não se apaixonar por mim. Mas ele pensou: será mesmo que isso será o suficiente para conquistar o amor dela? Então ele pensou: vou chegar com um baú cheio de dinheiro. Que mulher não gosta de dinheiro? Que pessoa não gosta de dinheiro? Chegar com todo o dinheiro para ela comprar o vestido que ela quiser, comida que ela quiser, roupa que ela quiser, tudo que ela quiser. Vou chegar com esse baú e entregar para ela. Mas aí ele pensou: será que assim ela vai me amar? Por fim ele pensou: olha, eu vou convidar ela para vir aqui para o palácio. Ela tem que ver a realeza, como é que ela tudo que você pode fazer, a honra, a pompa que você tem sendo alguém, membro da família real. Mas ele pensou: será que assim ela vai me amar? Então ele teve uma ideia. Ele decidiu tirar suas roupas de rei, sair do seu castelo e se tornar um plebeu. Ninguém desconfiaria de que ele era um rei. Ele abriria mão de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, para poder conquistar o amor daquela garota. O verdadeiro amor implica sacrifício. Aquele rei estava disposto a abrir mão de toda a sua vida por uma garota. Assim também, Jesus abriu mão de toda a glória que ele compartilhava com o Pai, para vir aqui, habitar no meio de nós, como um ser humano, que alguém poderia olhar para ele e dizer: isso aí é Deus? Não é Deus não, é um ser humano que nem eu. Essa foi a intenção de Jesus, ser um ser humano, como eu e como você. Esse foi o sacrifício supremo, o sacrifício principal, maior, que qualquer pessoa poderia imaginar ou poderia fazer. E qual é a sua reação diante disso? Diante de tamanho sacrifício de Cristo, qual pode ser a nossa reação? Eu gostaria de falar hoje sobre homens, pessoas que abriram mão da sua vida, fizeram verdadeiros sacrifícios em honra, em gratidão a esse sacrifício supremo. Eu queria que você abrisse suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Muito obrigado, meu moço. Livro de Atos, o texto está na tela, a referência está na tela. Capítulo 1, verso 8. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Tua palavra está agora aberta em nossas mãos, Senhor, e queremos que o Senhor fale a nós através dela. Por favor, Senhor,
cala o nosso coração, cala a nossa mente, a nossa boca nesse momento, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar hoje. Que nossa voz diminua, que o meu eu diminua, que não fale aqui o pastor Paulo, mas sim o Senhor através de mim, para o ouvido de cada uma dessas pessoas e causar uma verdadeira transformação pelo teu poder. Nos ilumina a mente, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa foi a promessa que Cristo fez aos apóstolos. Essa é a promessa também condicionada a nós hoje. Quem eram os apóstolos? Vamos começar por Mateus. Mateus era um cara promissor, gente. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era rico. Ele era um judeu, um dos judeus provavelmente ali mais rico. Ele só perdia para os fariseus, que também eram ricos. Mas Mateus era um próspero cobrador de impostos. Mas no momento que ele ouve duas palavras de Jesus: segue-me. No momento que ele ouve essa declaração de Jesus, ele simplesmente larga tudo para trás para seguir a Jesus. Ele largou toda uma vida confortável, toda uma vida de honra, de poder, de dinheiro, em nome de uma pessoa. Também, se a gente for ver, Pedro, André, Tiago, João, pescadores, que eles só tinham um sustento, um barquinho para pegar peixe. E eles largaram tudo isso junto com os seus pais. Pedro e André largaram seu pai. Pedro e André largaram seu pai. Tiago e João largaram seu pai Zebedeu. E pelo quê? Largaram toda uma vida, tudo bem que não era tão boa como a de Mateus, mas era tudo que eles tinham, em nome de uma coisa que não estava tão certo. O que dizer de Simão? Simão era um cara que, se você for ler na Bíblia, ele é chamado de o Zelote. Ah, Paulo, mas como assim o Zelote? Bom, talvez o Zelote é só no sentido de que Simão era realmente alguém zeloso pela lei. Mas é mais provável, segundo a tradição judaica, que Simão, na verdade, era pertencente a uma ordem de revolucionários que eram a resistência ao poder romano. Os zelotes, eles foram a última linha de resistência contra a queda de Jerusalém. Os zelotes eram um povo legalista, radical, que acreditavam que o Messias viria e tinham plena convicção de que eles, os zelotes, seriam o exército que o Messias usaria para restituir o poder a Deus, restituir o poder ao povo de Deus, aos israelitas. E Simão era um cara desse. Simão, ele larga a ordem dele para trás. E largar uma ordem para trás, gente, Simão provavelmente correu risco de vida. Ele deixou os seus compatriotas, ele deixou os seus colegas da ordem para simplesmente seguir um homem que, na verdade, não tinha exatamente uma revolução do jeito que ele pensava para fazer. E Simão largou tudo para seguir Jesus. E o que dizer de Judas Iscariotes? Tá bom, ele foi o traidor, ok, mas esquece esse detalhe, só um segundinho. Judas era um judeu promissor, de capacidades intelectuais imensuráveis. Judas era um cara inteligentíssimo. Ele foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo. Ele, sem dúvida, era o apóstolo mais capacitado que Jesus tinha. Ele era um ponto fora da curva ali dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos, um ex-cobrador de impostos, também inteligente. Convenhamos, Mateus também poderia ser um tesoureiro, Mateus também poderia ser alguém que cuidasse disso. Mas entre Mateus, Simão, pescadores e zelotes e pessoas aleatórias,
E Jesus tem Judas como seu colega, como seu apóstolo. Um cara que largou todo um futuro promissor como israelita para agora seguir a Cristo, seguir a Jesus. O que esses homens fizeram? Sacrificaram a sua vida para seguir um homem. Às vezes, durante a nossa vida cristã, precisamos fazer sacrifícios. Eu não sei o que você aqui precisou sacrificar para estar aqui hoje. Eu não sei o que você precisou sacrificar. Talvez sua família, seu trabalho, algum aspecto da sua vida, algo que você gostava, para seguir esse homem. Mas esse homem não era, nem é simplesmente um homem. Ele é o homem, o filho do homem, o nosso exemplo supremo de ser humano. E Cristo foi a razão daqueles homens terem largado tudo. O Espírito Santo, ele nos capacita de maneira fantástica. O Espírito Santo pode transformar pessoas simples, pessoas pequenas, em pessoas grandiosas, capazes de fazer maravilhas pelo nome dele. E o Espírito Santo, ele quer capacitar, na verdade, a todos. Você pode pensar, mas Paulo, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Aqui na igreja eu sou um mero membro. Mal o pessoal sabe quem é meu nome. Quem pode ser eu? Não sou nem um ancião, nem um diácono, muito menos um pastor. Como o Espírito Santo pode me usar? Bom, olhem o caso de Saul. Obrigado. O caso de Saul. Saul, no dia da sua coroação, no dia que Saul seria eleito como rei, sabe qual foi sua primeira atitude como quase rei? Se esconder na bagagem. Que tipo de rei é que no dia da sua coroação, ele, em vez de assumir o primeiro lugar na fila, pronto, aqui estou eu, pronto para levar chumbo que vier, eu vou guiar esse povo por tudo quanto é lugar? Nada, ele se escondeu no meio da bagagem. Que brincadeira de criança, esconder no meio da bagagem. Mas que ideia de Saul? Saul estava com medo. Saul não se achava alguém capacitado. Saul, quando Samuel procurou, ele disse que ele era o menor da sua casa. E enquanto Saul esteve sob o poder do Espírito Santo, ele fez verdadeiras maravilhas pelo povo de Deus. Saul, enquanto ouviu a voz de Deus, ele foi um dos maiores líderes que Israel já teve, ao lado de Davi, Salomão e outros grandes reis. E o que dizer do caso de Sansão? Sabe, Sansão, ele foi o homem mais forte fisicamente do mundo. Ele, como o último ato da vida dele, foi derrubar duas pilastras principais de uma casa e matar todo mundo, inclusive ele. Ele era forte, porque Deus o capacitava. O Espírito Santo era a fonte da força de Sansão. Todas as vezes que é relatado um feito fantástico de Sansão, a linguagem era sempre a mesma. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Sansão não era nada se não fosse o Espírito de Deus. Mas com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, Sansão pôde ser considerado o homem mais forte do mundo, pelo menos fisicamente. No dia que ele deixou de usar o Espírito Santo, no dia que ele simplesmente acreditou na sua força, nos seus braços, no seu cabelo, aí, meu querido, aí realmente não tinha mais nada o que fazer. E o que dizer do caso de Pedro? Gente, às vezes a gente para e lembra de Pedro como o cara que afundou na água enquanto tentava andar para ver Jesus. Mas espera aí, você entendeu que Pedro, ele andou sobre a água? Pedro foi o único ser humano, além de Jesus, que andou sobre a água. Gente, isso é fantástico. Eu nunca andei sobre a água. Você já andou sobre a água? Eu nunca andei. Não é uma coisa tão assim, vou colocar um tênis especial aqui e andar sobre a água. Tanta gente já tentou desmistificar esse negócio de andar sobre a água e não tem como. Tem bicho que consegue, mas por causa da leveza dele, a tensão superficial da água, um ser humano não consegue. Não normal. Então, Pedro foi fantástico.
Pedro foi o único ser humano capaz de andar sobre a água. Mas no momento que ele duvidou de Jesus, que ele parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas e para os colegas dele para dizer, estou andando sobre a água, ele afundou. No momento que nós desviamos os olhos de Jesus, no momento que nós olhamos para as dificuldades ou para esbanjar na cara de alguém a nossa vida superior, nós afundamos. E Pedro, apesar dos seus erros, apesar, digamos, do seu erro supremo, muitos lembram de Pedro como aquele que negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Pedro foi capaz de negar Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. No mesmo dia que ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Mas foi um choro, talvez tivesse um pouco de remorso, mas o principal sentimento vibrante no seu coração, que diferenciava do sentimento de tristeza de Judas Iscariotes, que também negou a Jesus, a diferença é que Pedro pediu perdão por aquilo que ele fez e se sentiu perdoado por Cristo. E Cristo, para querer enfatizar mais ainda esse perdão dele, depois de ressurreto, ao encontrá-lo na praia, Jesus chega para Pedro e pergunta, tu me amas? 3 vezes. Como se Cristo quisesse compensar as 3 vezes que Pedro negou Jesus. E sabe, imagine agora Pedro, o homem que um dia teve medo de dizer que conhecia Jesus. Não era dizer, não, eu sou muito amigo, eu concordo com ele. Não, ele conhecia, não, nunca nem vi. Na minha vida não faço a mínima ideia de quem você está falando. Esse nunca nem vi. Esse homem que um dia teve medo de simplesmente dizer que conhecia Jesus, no fim da sua vida, ele entrega a sua vida em sacrifício a Deus, em honra a Ele. Em honra a Ele. Não agora com medo de dizer que o conhece, mas com convicção de dizer, eu acredito nesse Jesus e estou disposto a morrer, pior ainda de como morreu o meu mestre. Esse foi Pedro. O Espírito Santo, ele pode nos capacitar a fazer coisas incríveis. Ele pode capacitar um cristão, e se ele nos capacita, nós somos capazes de fazer maravilhas. Se hoje nós não vemos o Espírito Santo, se nós não vemos, na verdade, sinais e maravilhas como aconteciam na época dos apóstolos, não é porque o Espírito Santo não nos usa mais, não é porque hoje o Espírito Santo está cansado de fazer esse tipo de milagre, foi só para a Bíblia. Não, é porque nós hoje temos o deixado de lado. Essa citação desejada de todas as nações, página 168, diz assim: aquele que mais ama Cristo, maior soma de bem fará. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa e vive uma vida inteira de consagração a Deus. Se o Espírito Santo tomar posse da nossa vida, nós somos capazes de ter o mesmo poder que os apóstolos tiveram. Cristo disse que aqueles homens fariam mais prodígios do que ele, do que o próprio Cristo. E essa promessa se estende para nós hoje. Nós admiramos os apóstolos, e está certo, eles foram homens de Deus, mas nós podemos ser instrumentos tão poderosos nas mãos de Deus quanto eles foram. Sabe, o Espírito Santo, ele quer nos usar, com certeza. O que mais Deus quer é homens e mulheres que se coloquem ao seu serviço, dispostos a serem usados pelo Espírito Santo. Só que Deus é educado. Deus nunca vai forçadamente usar a vida de ninguém. Os demônios faziam isso na época de Jesus, hoje ainda fazem. Satanás usa a vida das pessoas mesmo sem o consentimento delas. Ele invade, é só da brecha que ele entra. Deus não. Para Deus você não tem que dar brecha.
Para Deus não é você vacilar. Para Deus não é você parar de vigiar que ele entrou. Não. Deus é educado. E Ele espera o seu pedido, a sua permissão, para se colocar nas mãos, no uso dEle. E assim podemos fazer maravilhas. Se cada um de nós hoje pedirmos o batismo do Espírito Santo, se cada um de nós hoje pedimos para sermos capacitados por Ele, sem dúvida, Ele poderá nos capacitar. Sabe, jovem, você pode ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Sabe como? Quando eu fui batizado, eu fui batizado no dia do meu aniversário, fazendo 8 aninhos, 13 de setembro de 2009. Eu tive a honra de ser batizado pelo meu papai no batismo da primavera. Eu dei sorte de nascer em setembro, então o batismo da primavera era o dia do meu aniversário. No dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu sempre gostei, por algum motivo, quando eu ia na casa da minha avó, lá na casa da minha avó sempre morava minhas tias, minha tia, tinha meu tio embaixo, então a casa vivia cheia. E quando chegava a nossa família, era um revestrez para conseguir acomodar todo mundo para dormir. Eu dormia no sofá. E até hoje tem espaço, tem lugar. Mas quando pergunta, quem vai dormir no quarto, quem vai dormir no sofá? Eu durmo no sofá. Eu gostei, porque, pelo menos lá na casa da minha avó, o sofá que hoje eu gosto de dormir é numa porta que dá para a varanda, bate um ventinho tão bom. Eu gosto do sofá. E nesse dia eu lembro, eu dormia no sofá, só que era na sala, era na parte de cima. Quando eu saí, eu dava a volta, dormia com o sofá virado para a parede, porque eu me mexo muito, até hoje, me mexo muito dormindo. Então minha mãe tinha medo de eu me enrolar e cair no chão. Era bem provável que isso acontecesse mesmo. Nunca dormi em beliche, sempre tive medo de dormir em beliche. Então, eu saí do sofá, mamãe veio me receber, feliz aniversário, bom dia, com beijo, abraço e tal. E aí a minha tia Rita, chegou pra mim e disse, sobrinho, ela sempre gostou de mim, eu sempre gostei dela. Lá, que felicidade, seu aniversário, agora você vai ter que perdoar a sua tia. Eu não tive tempo, eu não consegui comprar um presente para você. Eu com 8 anos de idade. Eu sabia que ela estava estudando a Bíblia com mamãe, porque mamãe falava isso para mim. Então o que eu fiz? Quando ela falou, eu não consegui comprar um presente para você, eu com 8 anos de idade virei para ela, tia, se hoje você se batizasse junto comigo, seria o maior presente de aniversário que eu poderia ganhar. Resultado? Naquele dia ela se batizou junto comigo. Um apelo de uma criança. Tá certo, criança às vezes tem um hack que a gente não tem, é ser criança. Mas Deus mostra que Deus pode usar Ele pode usar qualquer pessoa que se colocar nas mãos dele para ser um instrumento de salvação para vários ao seu redor. Você jovem, você criança, tem um poder indescritível se você for colocado nas mãos de Deus. Quanto mais novinho, maior responsabilidade de tomar essa decisão, digamos assim, é dos pais de encaminhar. E jovem, com seus 15, 17, 18, 20 anos, se você a cada dia se colocar nas mãos de Deus, pedindo que Ele te use, você pode ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Sabe, o verdadeiro amor, ele requer, pode passar, ele implica sacrifício. O verdadeiro amor, ele implica sacrifício. E sabe, quando eu lembro de amor que implica sacrifício, eu lembro de Abraão. Quando paramos para pensar naquele que sacrificou tudo, ou pelo menos o máximo que ele tinha, a gente lembra de Abraão. Você não lembra de Jesus? Lembra de Abraão. O sacrifício de Abraão, a prova de Abraão, foi um tipo de experiência que apontou para o que Deus faria com seu filho logo mais tarde. Abraão, ele foi chamado de pai da fé, mas antes de ser chamado de pai da fé,
ele precisou estar disposto a sacrificar a vida do seu filho em honra a Deus, por obediência a Deus. O que hoje Deus tem chamado para você sacrificar nesse momento? O que na sua vida Deus tem pedido que você sacrifique? Paulo, mas eu já sacrifiquei tanto. Sim, meu irmão, a vida do cristão é uma vida de sacrifício. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se resume a essa terra, graças a Deus. Então não se preocupe se você está sacrificando sua vida inteira aqui na terra pelo céu. O céu é eterno. Você vai morar para sempre com Jesus. Nós vamos viver para sempre com Deus, com os anjos, em toda glória e majestade. Amém? Amém. Então por que temer sacrificar uma vida de 100 anos, quando é demais, por uma eternidade de maravilhas? 100 anos de lutas, de dificuldades, de trabalho, de complicações. Por que não abrir mão disso em vista daquilo que é eterno? Por que não? É isso que Deus nos chama hoje. O Espírito Santo, ele tranquiliza o seu coração, te lembrando o seguinte: se você não ouviu nada do que eu disse até agora, se concentre nessa frase. Deus, ele nem sempre chama os capacitados, escolhe os capacitados, mas sempre ele capacita os escolhidos. Se você se sente chamado por Deus, se você sabe que Deus te chamou com um propósito de levar a sua mensagem ao máximo de pessoas ao seu redor, entregue hoje a sua vida diante de Deus. Permita ser usado pelo Espírito Santo e tenha certeza que Ele pode fazer maravilhas pela sua vida. Eu não sei se hoje, eu esqueci de perguntar no início, há alguém hoje que está nos dando a honra da sua visita, da sua presença, nunca tinha vindo antes aqui, ou vem há poucas vezes ainda, está nos visitando. Alguém aqui? Eu quero essa realidade. Ó, você? Como é o seu nome? Cauã. Tauã. Seja muito bem-vindo, Tauã. Muito bom te ver aqui com a gente. E eu quero, assim como Tauã, eu quero que nós nos comprometemos a trazer outras pessoas que talvez ainda não saibam dessa mensagem, talvez ainda não saibam do plano de Deus para a vida delas. E Tauã frequenta por aqui? Jiquiriçá. Igreja Adventista ou Adventista? Legal, muito bom. E eu gostaria, o Tauã e todos, vai ficar aqui para a cidade ainda no tempo? Amanhã ainda, você não sai enquanto não vier para o culto ainda também. Não, sim, eu sei, mas chamar outras pessoas, era o apelo que eu ia fazer. Chamar outras pessoas. Você é batizado ou não, aquelas criancinhas que ainda não se batizaram, não importa. Não importa a sua situação. Deus hoje te chama para você convidar o máximo de pessoas para essa semana. Você pode ser o instrumento de Deus na salvação na vida delas. E eu quero ver, durante essa semana, essa igreja cheia de pessoas dispostas a entregar a sua vida nas mãos de Deus de maneira pública. Quem sabe, através do batismo. Você acredita nisso? Diga amém. Deus pode usar você se você quiser. Você está disposto a ser usado por Deus? Eu gostaria de cantar uma música nesse momento, que eu queria que, enquanto você ouve essa música, você se inspirasse na entrega de Abraão, no sacrifício que Abraão precisou fazer. E eu queria, no meio da música, se você se compromete a, como Abraão, entregar tudo que Deus possa pedir em obediência a Ele, para cumprir o seu propósito. Eu queria que no meio da música você se colocasse em pé, dizendo: Senhor, estou disposto a sacrificar toda a minha vida ao teu chamado. Você quer hoje entregar a sua vida nas mãos de Deus? Então, durante a música, sentir esse desejo de fazer esse compromisso com Deus, fique de pé e no final faremos uma oração. Muito obrigado.
Faça da decisão de Abraão, da entrega de Abraão, hoje a sua entrega também. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Deus seja louvado hoje pela sua decisão de se comprometer a entregar a sua vida nas mãos de Deus. Esse compromisso equivale ao compromisso de fazer o máximo que estiver ao seu alcance para convidar pessoas a vir durante essa semana ouvir da palavra de Deus, comer do pão da vida assim como você. Compartilhe para outras pessoas o que um dia você recebeu. Compartilhe para outras pessoas aquilo que Cristo fez por você. Muitas pessoas, às vezes, nem terão oportunidade de ler literalmente a Bíblia aqui escrita em papel e tinta, mas elas terão no mínimo a oportunidade de ler essa Bíblia, que é essa igreja, que é você.
Deus pode te usar poderosamente, pelo poder do Espírito Santo, para ser instrumento de salvação a toda essa comunidade, a todo esse bairro. Se você crê, diga amém. Amém. Vamos orar a Deus. Querido Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presentes, nos comprometendo a trazer o máximo de pessoas durante essa semana aos pés do Senhor durante toda a nossa vida, que nós possamos ser verdadeiros missionários, que o Senhor possa ser a fonte do nosso poder, a fonte da nossa força, a fonte da nossa coragem, e que o Senhor nos capacite pela nossa permissão, através da nossa permissão, nos capacite para sermos instrumentos de salvação ao máximo de pessoas ao nosso redor. Senhor, essa semana está apenas começando, mas tenho certeza que o Senhor tem preparado bênçãos para cada um de nós. Nos torna participantes dessas bênçãos durante essa semana e traga, através dos teus filhos, mais pessoas, o máximo possível, para ouvir da tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.